É possível mantermos a fé quando acontecem coisas na nossa vida, quando recebemos notícias e parece que o chão sai dos nossos pés? Será que nós conseguimos manter a nossa fé firmada no Senhor? No programa de hoje, nós veremos uma história de fé e superação de uma mãe e de uma filha que desde o nascimento foi diagnosticada com uma doença rara. O que será que elas fizeram? Como o Senhor a sustentou até agora? Será um testemunho impactante. Então, convido você a compartilhar esse programa, a comentar aqui, a curtir, porque com certeza Deus falará muito forte ao seu coração. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, graça e paz. Eu sou a diaconisa Lu Clemente. Estamos novamente com o nosso programa Papo de Mulher. Eu já quero começar a agradecer. Agradecer você que está em casa, vocês que têm acompanhado tanto as irmãs como os irmãos. Nós temos acompanhado os comentários e tem sido muito edificante para a nossa vida. E também eu tenho percebido que aqueles e aquelas que têm nos acompanhado também têm sido edificadas com esse programa. Afinal, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E como eu sempre falo, quem sempre está aqui conosco é o Espírito Santo. Porque afinal, o que seria de nós sem Ele? E hoje nós temos duas convidadas especiais. De repente vocês podem falar, mas toda vez a Lu fala isso? É porque todas as nossas convidadas são especiais. E hoje nós temos a diaconisa Miriam e uma convidada que já não é a primeira vez, que é a doutora Sabrina, que novamente, com certeza, ela vai nos enriquecer com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Então, sejam muito bem-vindas, amadinha. Obrigada. Fala lá para o pessoal de casa, quem é a diaconisa Miriam, onde congrega, os filhos, esposo? Eu sou Miriam Marques, eu congrego na igreja de Vila Medeiros, eu sou nata na promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu marido chama-se Sebastião e eu tenho 3 filhas, Natália, Samira e Sabrina. Muito bem, seja bem-vinda, doutora Obrigada. Sabrina. Apresente novamente, vai que alguém lá não te conhece. Eu sou, então, a Sabrina Marques, sou filha da Miriam Marques. E eu congrego na IAP de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Lá eu sou, nesse ano, né, a líder do Ministério Infantil. Sou casada com o pastor Adaelso e sou médica. Ah, muito bem. Aqueles que não nos acompanharam há um tempo atrás, acho que 2 ou 3 meses, né, doutora? Nós convidamos a doutora aqui, que nós falamos sobre cardiopatia congênita. E naquele dia nós tivemos o querido Mirinho Pedro, né, que ela veio explicar para nós o que era cardiopatia congênita. O Pedro, ele é um cardiopata, foi diagnosticado com TGA, e hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho desse universo. Só que hoje virá acompanhado de um testemunho maravilhoso, que tanto a mãezinha, toda a família da doutora Sabrina, inclusive ela, que ela é um testemunho e um milagre vivo, que está aqui conosco hoje, e elas juntas vão testemunhar e vão descrever um pouquinho do que elas passaram, ainda do que a doutora, no dia a dia, né, os cuidados que ela precisa ter. Doutora, pode ser que alguém está conosco hoje pela primeira vez e alguém que não tenha visto o nosso programa anterior. Explica novamente para os nossos telespectadores o que é uma cardiopatia congênita, por gentileza. Tudo bem. Primeiro, queria agradecer, então, o convite novamente. É sempre um prazer estar aqui. E a cardiopatia congênita, para explicar de uma forma mais simples, eu gosto de separar as duas palavras, né? Então, quando a gente pensa em cardiopatia, a gente tem que lembrar que é uma doença no coração.
E quando a gente fala congênito, significa que é algo do nascimento. Então, é alguma alteração que aconteceu ali, né, na hora da formação do coração da criança. Então, pode ter várias formas, né, de ter ali alguma alteração, mas que aquela criança já vai nascer com aquilo. E aqui eu já quero deixar só um pequeno, né, aviso. O coração, ele é formado bem no começo da gestação. Então, com 8 semanas, às vezes a mãe não está nem sabendo que está grávida, o coração já está formado. E muitas vezes não é nada que a mãe fez, não é nada que a mãe que faz com que essa criança nasça com a cardiopatia congênita. A maioria dos cardiopatas, eles acabam vindo de forma inesperada, né? Não existe nem assim uma justificativa específica, né? É de forma aleatória e que não é culpa da mãe. Isso é muito importante, porque às vezes a mãe já fica, né? Ai, a culpa é minha. Não. Normalmente são mães saudáveis que acabam tendo filhos com cardiopatia congênita. Doutora, isso que você acabou de falar é de extrema importância, porque até o nosso primeiro programa nós falamos sobre o autismo. E veio a Ju aqui, né, que é a nossa líder da Secretaria de Inclusão, e ela falou que, inclusive, ela e as mães, quando descobrem, a primeira coisa, elas acham que fizeram alguma coisa errada, né? E sempre que o nosso filho, o nosso bebezinho é diagnosticado com algo assim, alguma enfermidade, a gente acha, nossa, será que eu comi alguma coisa? Eu caí? Eu levei um susto? E assim como pode ser que algo, sim, algumas vezes aconteça. Né? Mas no caso do autismo, da cardiopatia congênita, a gente tem certeza que não é, né? E como a doutora falou mesmo, são mães que nem têm, muitas delas nem têm problema no coração, nada, né? Acontece. E eu quero fazer um comentário, que até pode ser que as pessoas que fizeram lá em casa, elas vão se recordar. Falaram que a sua voz é muito bonita. Obrigada! E que é muito gostoso de te ouvir. E eu concordei, tá bom? A diaconisa Miriam me autorizou que chame ela de diaconisa Mi. Então vamos lá às perguntas. Diaconisa Mi, como foi receber um diagnóstico que sua filha tinha uma cardiopatia? Olha, como eu disse aqui, eu tenho 3 filhas e todas saudáveis, eu sou saudável, né? E ela começou a ter nós chegamos do hospital e ela começou a ter uns engasgos, ela mamava, engasgava e isso me chamou muita atenção e teve uma manhã que ela engasgou e não voltava, aí eu chacoalhei e nesse dia mesmo, à tarde, eu levei na pediatra, que era a doutora Claudete, algumas irmãs devem conhecer, e ela viu realmente que tinha algo diferente, né? O batimento já estava mais forte, o fígado já estava alteradinho. Ela falou, Miriam, leva amanhã na cardiologista. Quando ela me falou cardiologista, foi a palavra impactante para mim. Um susto muito grande, né? Tava eu e meu marido... Cardio, meu Deus, não, Cláudia, não, eu faço qualquer... Não, Miriam, é cardio, porque você vai levar e a gente vai ver se tem algum problema. Como a sua família é saudável, vocês não têm nenhum histórico, né, de alguém com cardiopata, pode ser que não seja nada. Você vai lá, faz os exames e tudo certo. Então, para eu ficar despreocupada, eu quero que você vá lá. Indicou a médica e fomos. Realmente, quando chegamos lá, depois fizemos vários. O primeiro dia fui eu, com o meu pai e a minha irmã. Quando a doutora falou assim, ela tem um problema cardíaco, é operatório, não tem como cuidar. Eu falei, não, doutora, eu faço qualquer coisa. Não tem como cuidar. E a gente tem muito medo da palavra cirurgia. Muito seja medo, for, exatamente. Né? E nessa época a doutora tinha quanto tempo? Ela tinha dias, né? Acho que ela tinha uns 7 dias, 8, recém-nascida, aquele bebezinho desse tamanho. E pegando uma carona no seu testemunho, é interessante porque, doutora, só faço um adendo nisso. Por exemplo, no caso do Pedro, a Ké descobriu a cardiopatia ainda no ventre. No seu caso, foi após o nascimento. Então, existem muitos casos bem diferentes de um do outro. São N casos, né? Sim. Então, até depois a doutora comenta que são adultos, são crianças. E no seu caso, ela tinha 1 semana de vida. Aí, a irmã lá toda feliz, com a bebezinha lindinha. Aí, leva lá.
ela é uma cardiopata. Nossa. Vai passar por uma cirurgia. Choque, né? É um choque tremendo. Tremendo. Porque eu sempre falo que quando nós recebemos uma notícia dessas, eu até comento que parece que a gente fica 5 minutos sem respirar. Daí a gente viaja, daí volta. Sem chão. Sem chão. Não, mas assim, é algo impressionante porque parece que não existe mais nada ao nosso redor, né? Some tudo mesmo. E fica até meio que escuro. Né? Exatamente. E foi assim que a Foi Armand assim se que sentiu aconteceu. nesse momento. Depois ela examinou e tinha que, enquanto a doutora conversava, eu ia trocar ela. Eu não consegui pôr a roupinha. A minha irmã que estava comigo, a Marcela. Como que abre uma fralda e fecha não uma tinha. fralda. Ela falou assim, não, a titia vai, que ela é uma meu doutora Deus. maravilhosa também, Maria Lúcia Passarelli. E ela falou, não, a titia vai lá cuidar, eu vou conversar aqui com a mãe. Aí ela tentava, fez o desenho, tentava me explicar, eu não consegui entender. Ela falou, então deixa, à noite eu vou ligar para o seu marido, vou explicar direitinho, e amanhã eu quero vocês aqui, você, seu marido e ela, que nós vamos fazer um outro exame para ver se, porque ela achou que tinha um PCA, uma CIV, né? Eu quero ver se é só isso mesmo. Aí no outro dia a gente foi, fizemos o eco e ainda deu mais um problema, a veia aorta estreita. Então, ela ia ter que alargar a veia aorta e fechar o PCA, que o PCA ele se fecha quando a gente nasce, né? E o dela e não fechou. dela não fechou. E o CIV, só que o CIV foi como ela disse, só ia poder fazer depois, quando ela tivesse maiorzinha. Então, assim, foi um impacto muito grande. E ela deixou, ela falou, não, eu vou te dar uma semana, eu sei que você cuida bem, não vou internar. Só que ela me deu o telefone de todo mundo. Falei, gente, ou a minha filha está morrendo, ou essa doutora é louca. Não é? Leva Porque um susto. naquela época não tinha celular, né? Ela deu o telefone dela, da mãe, da tia. Ela falou, você vai para casa da sua mãe, você não vai para sua casa. Nossa, tudo cooperava para ela ficar tudo. Eu desesperada. falei assim, gente... E aí foi, ela falou para a gente ver que convênio vai fazer, quem é o médico que vai fazer, mas aí não pudemos esperar essa semana, porque um dia ela passou mal, começou a ficar roxa, aí a doutora Claudete esteve lá em casa e falou, não, vamos falar com a Maria Lúcia. Aí nisso, marcou a cirurgia para o dia seguinte. Ela tinha... Foi de emergência. Então foi tudo preparação de Deus Deus estava presente, porque era naquela época do Collor, né? Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. Mas Deus, assim, eu senti a mão de Deus Eu costumo dizer, Deus cuida dos detalhes. Dos detalhes. Dos mínimos detalhes. Exatamente. Então, assim... Foi um choque terrível, mas Deus estava ali. Ela fez a cirurgia. Jesus estava no barquinho. Estava no barquinho, com certeza. Uns 13 dias de vida quando eu operei. Doutora, de uma forma resumida, o que é CIV e o que é? PCA. A coarctação. Então, o CIV, de forma mais simples, né? No coração a gente tem 4 câmaras. Nós temos 2 átrios em cima e 2 ventrículos embaixo. E aí o coração ele funciona mais ou menos como metade. Então o lado direito manda sangue para os pulmões para pegar bastante oxigênio e o lado esquerdo ele manda sangue para o resto do corpo. Então já pega lá o sangue cheio de oxigênio e leva até lá no dedão do pé para levar o oxigênio. E aí é importante que não tenha uma mistura do lado direito do lado esquerdo, porque o sangue de um lado é com pouco oxigênio e do outro lado é com bastante oxigênio. E aí eu tenho um CIV, que é uma comunicação interventricular, ou é um buraquinho, que na verdade no meu caso é um buracão, ali entre os 2 ventrículos. Então acaba misturando o sangue ali, né, e acaba levando uma quantidade maior para os pulmões. Entendi. Né? Aí o PCA é um canal que para o bebê dentro da barriga da mãe é de extrema importância, tem que existir, tem que estar aberto, só que quando nasce, ele fecha de forma natural, ali nas primeiras horas de vida ele já fecha. E aí, em alguns casos, ele acaba não fechando, que foi o meu. Então ali ele fica e também ele acaba levando mais fluxo para o pulmão, né, quando ele não tem esse fechamento. E a coarctação de aorta é aquilo que a minha mãe falou, né? Tem o vaso, que esse é o principal vaso que sai sangue do coração para levar para todo o resto do corpo. E aí ele é grosso, só que ali o meu, na hora que fez a voltinha, ele
deu uma apertadinha. Então o sangue não conseguia passar com a intensidade e a quantidade que era necessária. Seria não isso? chegava a obstruir, Mas porque passava bem um pouco, tiquinho. mas passava pouco. Entendi. Então acaba, e da forma que era, né, no meu coração, era bem apertado, que era considerado um caso crítico. Por isso que a cirurgia ela foi tão precoce, né? E isso também é importante. Dentro da cardiopatia congênita, às vezes a criança tem a mesma cardiopatia. Vamos supor, 2 crianças com coarctação. Aí uma tem que operar logo nos primeiros dias que nasce, como não foi o meu caso, mas tem outra criança que a gente consegue acompanhar por um tempo, preparar e conseguir fazer a cirurgia. Porque tudo depende de como que realmente é aquela anatomia, como que é o formato. Se não é tão apertado, a gente consegue segurar um pouco mais. Se é muito apertado, tem que operar um pouco antes, que no caso foi o que aconteceu comigo. E no caso da doutora, se não fosse diagnosticado, descoberto e não tivesse passado pela cirurgia, teria sido fatal. Sim. Então, o meu marido até costuma me chamar de Poliana, né? E assim, eu acho mais simples a vida quando nós vemos pela ótica mesmo do milagre, pela ótica dos detalhes que o Senhor cuida. E ao invés de falar, nossa, mas por que, né? A Sabrina nasceu assim, a família. Glória a Deus que as médicas descobriram. Glória a Deus que teve a cirurgia, que foi um sucesso. Que trouxe, né, uma vida normal. É muito melhor olhar dessa forma, né? Não que o mundo seja cor-de-rosa, não que seja tudo perfeito, mas quando nós vemos o Senhor cuidando dos detalhes, o Senhor entrando com providência, fica mais leve, né? Fica mais fácil e a nossa fé aumenta. E no momento que você está passando, você não entende por quê. Aí hoje a gente já sabe, a gente entende por quê do propósito de Deus em todo esse momento difícil. A igreja toda orou, encontrava com as irmãs, tô orando pela Sabrina, tô orando pela Sabrina. E foi assim, Deus ouvindo, os irmãos orando e Deus agindo. Sim, então, diaconisa Mia, a gente vê ali, nós somos da Promessa Tulipas, e muitos casos assim, muito graves, né, que a gente pede oração, e algumas vezes nós ouvimos a seguinte frase: nossa, eu fazia tempo que eu não orava tanto, eu estou orando pela irmã fulana, estou orando pelo irmão tal, e isso tem avivado a minha fé, né? Então, a gente vê que não é por quê, mas para quê. Existe tudo o mover do Espírito Santo. Exatamente. De repente o Senhor olha do alto céu e diz assim, esses meus amadinhos dessa igreja não estão orando muito não. eu vou colocar um assuntinho lá para eles dobrarem mais o joelho. E aí quando a gente vê o milagre, é extraordinário. Então, é grandioso mesmo. A gente vê a moça linda, que carrega um milagre fantástico na vida. Vivo, né? Exatamente. Vocês já perceberam que a doutora cuida de pessoinhas que têm probleminhas no coração, de cardiopatas, né? Aí, doutora, você é uma criança que nasceu ali com cardiopatia congênita, passou pela cirurgia, aí hoje chega a mãezinha, o paizinho lá com o bebezinho, você pede os exames necessários, aí chega até você lá os resultados, né, que só vocês médicos sabem ler, glória a Deus por isso. Qual é a sua sensação? Qual é o seu sentimento quando você olha lá e fala, hoje vem a Mariana e o Fernando no consultório e eu vou passar para eles o diagnóstico que o filhinho deles é cardiopata? O que você sente nesse pré-momento? Normalmente, eu descubro também ali na hora que eu abro o exame. Então, eu já estou na sala com eles. Vocês abrem juntos. Né? Eles trazem e é difícil, de repente, mandar antes o laudo, alguma coisa do tipo. Né? Então, mas naquele momento. Então, tudo junto. Tudo junto. Aquela surpresa. Mas eu tento, né, assim, porque eu compreendo, e isso que é interessante, né? Apesar de conversar muito com a minha mãe e saber de toda a vivência que ela teve, eu não consigo ter o sentimento que ela teve naquele momento, né? E da mesma forma, né, e é algo até que eu conversei com a sua filha, né? O Pedro, ele vai crescer, ele não vai lembrar do momento da cirurgia dele. E graças a Deus por isso. Né? Eu também não lembro do momento da cirurgia, mas tudo aquilo que a minha mãe passou ali no momento da UTI e tudo mais, é um sentimento dela. Eu tento, né, de forma médica e também como filha e paciente,
compreender isso para tentar, pelo menos, né, acolher ao máximo aquela família. Né? Porque o objetivo como médico sempre é o acolhimento. Né? A gente não pode passar simplesmente um diagnóstico ali, olha, é isso, pronto, tá, e aí vai fazer a cirurgia e acabou. De um jeito frio, sem sentimento. Não pode. E porque é realmente isso, né? É um choque para a família. É ali, na verdade, o mundo muda em questões de segundos. Sim. A partir do momento que eu falar para a família, olha, ele tem uma cardiopatia, é aquilo que falou, dá branco, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, às vezes, até mesmo aquilo que a minha médica fez, eu faço também com os meus pacientes. Eu explico, eu desenho, eu mostro figura, né? E ali eu vou falando, olha, você vai para casa. Eu queria que você também tentasse explicar isso para uma outra pessoa, porque às vezes tudo aqui que eu falei você não vai ter entendido e tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso acontece mesmo. E aí eu vou querer que você anote também as suas dúvidas. Isso é até uma dica que eu deixo aqui para as mães. Anota aí, mãezinha de casa. Já anota aí no seu caderninho. Pega o bloquinho. Tenha o bloquinho e ao longo, né, independente que se seu filho passa só no pediatra, não tem aquele momento que você olha e fala, nossa, eu não sei por que ele tem isso, já anota como dúvida lá. Porque quando chega no dia da consulta, às vezes é tanta coisa para falar, tanta coisa para perguntar, que você acaba esquecendo uma coisa ou outra. Né? Então até mesmo esse cuidado eu tento ter. Mãe, anota num papel. Tudo que você vai ficar com dúvida, tudo que vai aparecer, tudo que vão te perguntar, que você não sabe responder. Porque aí quando retornar, a gente vai também ali explicar tudo de novo. Não tem problema, eu explico quantas vezes for necessário. Então, assim, esse momento tanto de entender a parte do familiar e estar à disposição para explicar quantas vezes for necessário, eu acho que isso é que faz muita diferença para as famílias, né? Muitas famílias chegam para mim, às vezes, a criança já grande, que já precisava ter operado, e aí eu pergunto para a mãe, o que você entende da cardiopatia? A mãe não sabe me explicar. Mas alguém te explicou? Às vezes elas falam, não, nunca ninguém me explicou. Só me falaram que tinha que operar e me deram esse papel. Mas existe isso, infelizmente. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse lado e pelo menos, ainda mais eu sabendo, né, desse outro lado, como que é, eu tento passar ao máximo esse cuidado, né, de tentar ali compreender e explicar da forma mais simples para que consiga ter a compreensão, porque também isso é importante, né? Você ter um filho e não saber o que ele tem, isso pode prejudicar o tratamento dele. Né? Eu falo para as mães, você precisa saber o nome da cardiopatia. Não adianta chegar e falar assim, meu filho tem um sopro. Sopro é só um barulhinho que pode ser de uma cardiopatia ou não. Né? Então é importante, né? E até mesmo essa questão da minha mãe, né, que descobriu só depois que eu nasci e tudo mais, hoje em dia isso mudou, graças a Deus. Né? A medicina evoluiu e Deus, quando criou o homem, Deus deu inteligência ao homem para isso. Né? Então a gente tem que usar disso também. Então, a nosso favor. A nosso favor. Então, hoje em dia, quem está grávida, não deixe de fazer o eco fetal. O eco fetal é um exame que vai olhar só o coração do bebê ali, mas olha todos os detalhes. E aí é importante, porque se você tem um bebê como o Pedro, que já precisava de uma assistência ali na sala de parto, é de extrema importância que ele nasça num lugar seguro, num lugar com os especialistas. Não, esse bebê dá para nascer em um outro local, mas você precisa saber. Né? E hoje existe o eco fetal, que é o ecocardiograma fetal, deve ser feito em todas as grávidas, a partir de 24 a 28 semanas de gestação. É de extrema importância. E também nasceu, não consegui fazer o eco fetal. Nasceu, todo hospital é obrigatório fazer o teste do coraçãozinho. Doutora, fala de novo, é obrigatório. Obrigatório. Não saia da maternidade sem ser realizado o teste do coraçãozinho no seu filho. Esse teste, ele não vai diagnosticar a cardiopatia, mas ele é um teste de triagem que ajuda a achar cardiopatias congênitas críticas, aquelas cardiopatias que o bebê não pode nem sair da maternidade, porque senão ele pode ir para casa e morrer em casa, entendeu? Então, igual o Pedro, era uma cardiopatia congênita crítica, ele não podia ir embora. Então, se de repente não tivesse feito o eco fetal e tivesse feito ali o teste do coraçãozinho ia dar alterado,
a maternidade ia ter que parar tudo, fazer o exame, ver o que é, para poder fazer os próximos passos, né? Então, não deixe. Então, hoje em dia, a gente tem outros caminhos, graças a Deus. Né? Na época da minha mãe, a gente só descobriu porque ainda bem que... Porque também tem isso, às vezes o médico ouve lá e não dá muita importância. Não, ela percebeu, não tá legal, vai amanhã. E aí conseguiu dar tudo certo. Doutora, você que sabe, algumas pessoas que sabem como foram os primeiros minutos de vida do Pedro, não daria tempo de descobrir o que ele tinha. Se não tivesse descoberto antes, não daria tempo. Os primeiros minutos ele já teria vindo a óbito, não daria tempo. E assim, às vezes, as pessoas passam pela vida da gente e não sabem a importância que tiveram. Verdade. E eu vou repetir, você teve uma importância gigantesca nas nossas vidas. E hoje no café da manhã, com as minhas amadinhas companheiras do ministério, eu até comentava, né, que muitas coisas que você falou assim, que a gente guardou no coração, e uma delas, uma frase que para nós ficou muito forte, porque aqui eu já conversava com você ali, vídeo de chamada, que você com certeza fez parte da nossa rede de apoio, com certeza, e desligavam e já ligavam para nós, para a Lalinha, para o Fer, para mim, e falavam tudo que você tinha falado, sabe, replicava. E eu lembro de uma frase assim, que fez toda a diferença: não compare. Você falou isso para cá e para o Gé. Não compare o Pedro com o bebezinho do lado, não compare se o Pedro parece estar pior, se parece estar mais grave. Cada caso é um caso. Tanto que nós vimos bebezinho que, aos nossos olhos, pela nossa ignorância, parecia estarem muito melhores que o Pedro, e antes da gente sair de lá, eles vieram a óbito. Então, essa não comparação é de extrema importância. Eu sei que é algo assim, uma frase muito batida, mas cada caso é um caso, não é? Verdade. Vamos lá. Diaconisa Mi, o que você fez com esse diagnóstico? Como foram os próximos passos? Você estava lá, vamos recapitular. Nem lembrava como botava a fralda mais. Mas não sabia. Né? Gente, como onde que cola? Primeiro eu passo a pomada ou coloco a fralda? Verdade. Aí recebeu o diagnóstico, com certeza levou um tempo para processar, foi pesquisar mais. Por mais que igual nós tivemos a doutora Gabi e a doutora Beatriz, fantásticas, a doutora Sabrina, que fez parte da nossa rede de apoio, mas a gente acaba indo pesquisar, o que é errado, né, doutora, dá um Google, mas a gente pesquisa, porque a gente quer se aprofundar. Hoje eu sou quase formada em TGA. E eu? Né? E você, então? Eu tinha uma pasta que era maravilhosa. Meu Deus. Aí recebeu o diagnóstico, depois que processou tudo e voltou, né? Sim, encontrou o chão novamente. Sim, vamos trocar fralda. Quais foram os próximos passos? Então, nós ficamos sabendo que ela tinha realmente a cardiopatia, que tinha que operar. Sim. Esperamos, né? Aquela semana para poder fazer o que convênio, onde ia fazer e tal, mas não deu tempo, ela foi para a cirurgia. Próximo dia. Próximo dia. Então, Deus, assim, Deus estava conosco desde a geração. Glória né? a Deus. Que nem eu disse aqui, a gente não sabe o porquê, para quê, mas um dia a gente fica sabendo. Com certeza. E ela operou, ficou 15 dias internada lá no hospital, foi na UTI. E sempre ela teve algumas intercorrências nesse período, mas a cirurgia foi sensacional. Glória a Deus. Né? Ela ainda continuou com o CIV, foi para casa e foi tendo a vidinha dela. Mas assim, era uma criança com muito cuidado. Eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa. Minhas amigas até falam, Miriam, você é cuidadosa demais. Eu falei, não, eu faço o que precisa. Né? E foram meses assim, a Sabrina, a gente punha ela no berço, virava as costas, quando você voltava, ela já estava cansada, porque ela ainda tinha o problema do CIV. Sim. As outras coisas foram corrigidas, né? Quando a gente ia fazer exame, os médicos perguntavam, nossa, mas eu não estou achando essa cirurgia que ela fez de tão perfeita que foi. Glória a Deus. Porque eles aproveitaram o PCA lá, que eles abriram, eles tiraram de um lado e colocaram, não precisou usar a pelinha de animal que eles usam. Plástica, fizeram exatamente. E assim foi.
dias difíceis, noites sem dormir. Muitas vezes eu ia de manhã na doutora, à tarde a doutora falava, Miriam, passa na Claudete, quero que ela vai medir para mim, para eu ver como é que ela está. Então foram 6 meses de muita luta. Ela nasceu em junho, em dezembro, eu me lembro muito bem, eu tive também uma pessoa que Deus pôs na minha vida, que foi a minha vizinha de frente, ela chamava Dorilda, ela morreu agora. Que são anjos humanos. Anjos que o Senhor pôs no nosso caminho, porque a minha mãe cuidava das outras 2, eu deixava lá e vamos correr para a Sabrina. A doutora Sabrina é a caçula. É a caçula. Então, você já tinha Natália outras 2. e Samira, também pequenas, né? Tinha 3 bebês. 3 bebês. E assim foi, a minha vizinha me ajudou muito, porque eu tinha o carro, eu ia, mas eu tinha que ter alguém para sustentar. Sim. A gente precisa do humano. Como a gente precisa. Como precisa, né? Como precisa. E foi muito difícil. Ela tinha uma barriguinha, ela não tinha musculatura. Então, o nosso medo era quando ela começasse a caminhar, porque até então ela vivia no colo, aquele bebê conforto que hoje nem, agora são das cadeirinhas, a gente põe em cima da mesa. É isso, era o meu vaso. Onde eu estava, ela estava junto. E eu lembro muito bem no Natal, a gente tirou a foto dela, e ela não engordava. Ela não pegava peso, ela crescia, mas não pegava peso. Mas hoje ela Mas a doutora elegante. Falava assim, a doutora falava, Miriam, o importante é crescer, engordar, eu engordo ela na hora que eu quiser, mas ela não pode ser gorda, né? O cardiopata, de preferência, não pode ser gordo. E hoje, eu estava lembrando essa noite, da foto que nós tiramos, achando ela linda, ai, como ela tá bem, que aí foi para a festinha na casa da minha mãe, que a gente se reúne. Menina, se você ver a foto, você chora. Ai, Mi, por que você não trouxe pra gente compartilhar? Perdemos a oportunidade. Olha, aquele rostinho desse tamanho. A minha do meio era fofinha. A outra grandona e ela com aquele rosto. Aí essa minha amiga falava, Miriam, o que é isso? A gente achando que tava maravilhoso. Sua autoestima tá boa, né? Doutora, sua autoestima tá boa? São pequenas vitórias, né? Que na verdade, assim... Puxa, a gente vendo hoje e fala, né, ela não tava legal, né? Mas foram pequenas vitórias. A minha mãe fala, né, quando eu consegui chegar aos 5 quilos... Nossa, uma vitória. De arroz de açúcar que tinha na época, ele falou, foi uma vitória, né? Então, assim, até mesmo as pequenas lutas ali, e mesmo que todo mundo podia olhar pra mim e falar, gente, quem que é esse bebê? Mas... Recém-nascido? Não, ela já tem 6 meses. Era mas assim. Pra minha mãe era o quê? Era uma vitória. E era Deus mas sabe que quando eu conto o testemunho do Pedro, eu costumo dizer assim, nós ficamos ali no hospital 23 dias, efetivamente no hospital, né? E eu falo assim, que são fragmentos de milagres que concluem o milagre total. Exatamente. Então, no dia a dia, a gente vê um milagrinho. Se nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver que nossa, esse dia, a senhora falando, né? Nesse dia a Sabrina comeu um pouquinho mais. Olha só, a Sabrina já está com o peso de um pacote de arroz. Olha só, a Sabrina já está com o peso de um pacote de arroz e 2 pacotes de feijão. Então, são fragmentos de milagres que se concluem no milagre total. Exatamente. Que às vezes só quem está vivendo ali é que mais vai compreender. Porque às vezes quem olhava falava, mas ela não está legal. Mas para quem está vivendo o milagre, sabe o que está acontecendo. É bem isso mesmo. Bem isso. E ela cresceu, ela foi, né, até os 3 anos, sempre com muita dificuldade. Quando ela começou a caminhar, que era o nosso medo total. Ela cair. Nossa! Foi assim... Nem percebemos. Ela começou a andar, a musculaturinhazinha da barriguinha logo ficou normal e ela foi. Ela perdeu a barriguinha. Perdeu a barriguinha, até hoje. Olha que mulher linda. Então a gente via a mão de Deus cuidando, a gente tinha aquele medo, quando passava a gente nem percebia, porque Deus estava comigo, estava com ela o tempo todo. E ela cresceu, sempre com muito cuidado, depois a gente começou a ir menos tempo, né? Foi prolongando os meses para ir na doutora, mas sempre que precisava correndo eu estava indo. Até que chegou aos 3 anos, a doutora achou por bem fechar o CIV. Eu acho que está na hora de fechar o CIV. Aí fizemos um cateterismo, a igreja ficou apavorada, porque ela ia fazer um cateterismo há 30 e poucos anos atrás, né? Aí os irmãos ligavam lá, ela que atendia o telefone. Oi, já cheguei, tá bom. Que linda. Isso não parava, era assim. E internamos para fazer a cirurgia
como eu disse, tinha uma pasta assim maravilhosa onde eu levava, tinha tudo, né? Porque não tinha ainda a internet que a gente tem hoje. Hoje é tudo digital. Hoje é tudo digital. E ela internou, naquela época as mães não ficavam, só ficava durante o dia, à noite vinha embora, Ai, e ela falava assim, tchau mamãe, tchau mamãe. Você toda preocupada. Menina, eu chorando, né? Eu chorando, e aí eu voltava, ela ficou 3 dias internada. No terceiro dia, porque o doutor que ia fazer a cirurgia dela, ele ficava 15 dias no Brasil, 15 dias nos Estados Unidos. Então, foi uma outra equipe que ficou lá discutindo o caso, e quando ele chegasse, ele já ia fazer a cirurgia. Ela estava fazendo pré-operatório, tudo. Aí, no terceiro dia, eu chego lá, de manhãzinha, meu marido foi para o trabalho, a doutora, me chamaram, com a pasta na mão, falou, olha, a gente vai devolver a pasta, essa pasta é maravilhosa, a senhora guarde, porque tem tudo, né? Eu guardava desde a primeira receitinha. Nossa, sua pasta merece um com estrelinha. Isso, com certeza. Aí ela falou, olha, só que a equipe entrou em diferenças, né? Um está achando uma coisa, a outra está achando outra. Então, nós não vamos segurar você aqui, porque na época eu era uma jovenzinha também, 30 e poucos anos. Nós vamos dar alta para ela, porque ela não está correndo risco, ela precisa fechar, mas não está, né? Ela consegue ir para casa de boa. E quando o doutor chegar, nós vamos conversar com ele e a gente entra em contato com a senhora. Ele vai ligar para a senhora, ou agendando nova internação, aí vamos saber depois. Falei, tá bom. Aí liga para o meu marido, a gente está indo embora. Como assim? Falei, olha Deus cuidando dos detalhes. Olha Deus cuidando, né? Fomos para casa, o pessoal não... Falei, Deus está no comando. Vamos esperar, o doutor vai ligar. E Sabrina ia para a escolinha, com 3 anos, pus ela para... Vida, a gente tentava fazer para Sabrina o melhor e tudo que uma criança pudesse fazer. Porque ela já tinha isso na cabeça, que tinha um problema grave, né? Sim. Aí estamos lá, um dia liga, depois de uma semana, ligou o doutor. Oi, a mãe da Sabrina... tudo bem. Olha, eu não tenho boas notícias para a senhora. Ai, meu Deus, até gelou o estômago. Eu não tenho boas notícias, porque, infelizmente, não podemos fazer nada para a Sabrina. Meu Deus! Porque o CIV que ela tem era quase 20 milímetros. Era grande. Para o Maguila, que era da época, era pequenininho, mas para ela, a doutora sempre falava isso, menina, se fosse o Maguila, não ia fazer diferença, mas para a Sabrina, desse tamanho... Um chiquinho de gente. Pois é. Aí ele falou, olha, não podemos fazer, porque se a gente fechar o CIV ajuda o sangue, como ela explicou, né, que passa o sangue para um lado e para o outro, o organismo dela, o coraçãozinho, já se adaptou a isso. E também apareceu a hipertensão pulmonar. Aí foi no cateterismo. No cateterismo dava a hipertensão pulmonar. E não sabia se foi de nascença ou se provocou, né? O CIV provocou. Então nós não vamos operar, porque se a gente fecha, de repente a gente tem que abrir na hora. Às vezes não dá e não dá tempo dela, a gente perde a... E seu chão sumiu de novo. Eu falei, menina, eu vou falar. Deus me sustentou. Ai, glória a Deus. Deus. Eu falei assim, doutor, eu sei que o senhor é um dos melhores médicos, cirurgião infantil, mas eu tenho o maior. Eu tenho aquele que sabe tudo, que faz tudo, que é meu Deus. O senhor tenha certeza que ela vai ficar bem, que meu Deus vai cuidar dela, vai estar com providência. Amém. Aí ele agradeceu, muito bom que a senhora tem essa fé, mas nós estamos aqui e tal, e desligou. E olha, e daí, vida que segue. Sabrininha crescendo, fazendo tudo, brincando, dando trabalho para as tias do Djap, que na minha época era Djap. A única coisa que a Sabrina... Por isso que hoje ela cuida do MCA, né? Para ela saber como era. O trabalho que ela teve um pouco. E a Sabrina, ela só não podia competir. Sim. E o resto, ela sabia lidar. Vida normal. Vida normal, não pode tomar gelado, não todos os cuidados foram feitos. Sim. E Deus cuidou dela, como está cuidando até hoje. Né, Deus Sabrina? seja louvado. Doutora, como é a vida de uma criança cardiopata e além de bagunçar no Djap, né, aprontar todas, como foi sua infância e sua adolescência?
A vida em si de um cardiopata vai muito relacionado primeiro à cardiopatia, né? E como que foi feito o tratamento. Né? Até mesmo no meu caso, a gente tem que sempre levar em consideração que foi há 30 anos atrás. Sim. Né? Então são outras condições. Talvez se eu tivesse nascido hoje, eu teria feito a correção das 3 malformações na mesma cirurgia e não teria mais nada. Né? Então, naquela época, não foi possível também, porque foi uma cirurgia de emergência, né? Então não foi possível, ficou, e essa CIV acabou depois, hoje a gente sabe, né, que provavelmente acabou ocasionando a hipertensão pulmonar. Mas quando a gente olha, não dá pra gente falar que todas as crianças são iguais, porque cada cardiopatia é de um jeito. Sim. Mas quando tem ali o acompanhamento, o tratamento, a criança cardiopata, ela tem sim uma vida normal. Ela consegue ir para a escola, ela consegue brincar, ela consegue dar trabalho para as tias do Ministério Infantil. Né? Ela tem sim uma vida normal. E eu tive uma vida muito boa, normal, brincando, lógico, né, com os cuidados e tudo mais. E eu cresci bem, até que chegou a adolescência. Aí o problema começou. Aí pegou. Começou outra história. Outra história. Porque quando chegou na adolescência, a gente sabe que a fase, né, da mudança da infância para a fase adulta, a criança ela tem um estirão. Sim. Ela cresce ali em algum período de uma forma rápida. E nesse período de estirão, para mim, foi... Não que não foi muito rápido, mas para o meu organismo, ele não conseguiu se adaptar da forma mais rápida como estava acontecendo. Então aí eu comecei a piorar da hipertensão pulmonar. Comecei a piorar bastante e não existia medicação no Brasil. Meu Deus. Não tinha medicação, já existia medicação fora, existia ainda aquela questão, não, vai chegar no Brasil, tá, mas tem toda uma burocracia, né? E aí, na época, o meu pai, sendo advogado, entrou na justiça pedindo a medicação e conseguiu, venceu. Só que tinha que esperar chegar. Sim. Passar por todas as burocracias e tal, chegar lá na farmácia para poder ir buscar. Porque não ia ser uma medicação que eu ia tirar na farmácia comum. Né? Era uma medicação específica. E nesse período de espera, eu fui piorando. Muito. E aí eu fui piorando assim... ladeira abaixo. Então, o que eu conseguia caminhar, depois eu não conseguia mais caminhar. No meu colégio, né, era rampas, tinha muitas rampas. Eu não conseguia mais subir a rampa. Quando eu subia, eu chegava lá em cima muito roxa, eu tinha que ir direto para o hospital. Então, foram várias internações. Aí chegou uma hora que a doutora falou, você está tão cansada, o seu oxigênio não está dando conta, a gente vai ter que colocar um oxigênio extra para você. Então eu comecei a usar oxigênio em casa. Então do lado da minha cama ficava um galão de oxigênio, dormia, né, com catéter ali, para eu conseguir ir para a escola. Aí para ir para a escola eu não conseguia mais subir a rampa, eu tinha que ir de cadeira de rodas. Né? Então foi assim, eu fui piorando. Nossa, foi um deserto. E para ela novamente. tomar banho, só cortando um pouquinho, a gente tinha que fazer assim... Uma força-tarefa. Uma força-tarefa. Porque não podia ser rápido, porque não podia Porque cansar. não podia. E não podia ser devagar, porque eu ia passar frio. A gente tinha que esquentar a toalha, o cabelinho dela, a gente ia na Ela cabeleireira também. para lavar, porque se Porque também ela se era mais ficasse ali, ela rápido. era mais rápido e não molhava o corpo. E para enxugar, né, a gente passava ferro na toalha, só para você ter noção. Para esquentar, para ela não ficar gelada. Ainda mais no inverno, no era inverno, mais olha, difícil. Que heroína que você tem na vida, né, E doutora? aí chegou uma hora que, para quem é da época, né, não sou tão nova assim, vamos começar a descobrir sim. a minha idade. Não, se ela falar isso, não, mas se ela falar isso, daí a gente vai sentir igual. Você é assim. Chegou a época da convenção nacional. Oh, E, meu ai, Deus. Esperei eu quero ir na tanto. convenção. E as minhas irmãs tudo animadas, a igreja animada, ia sair um ônibus, eu quero ir. E aí meus pais falaram, não, a gente vai com você, né? E a gente dá um jeito. Vamos, né? E chegou lá, para quem lembra, né, na Estância Árvore da Vida, o auditório é enorme e tem uma Gigante. rampa enorme também. Parece um tobogã. Né? Parece um tobogã. E aí eu cheguei no auditório e eu não pude descer para ficar com o pessoal da igreja, porque se eu descesse eu não ia conseguir subir. Meu Deus. Então eu passei a programação inteira sentada na última fileira, lá no fundo, onde já não tinha mais ninguém sentado, né? Porque ficava metade lá do auditório. E eu assisti dali. E aquilo em mim foi dando
uma tristeza muito grande. Muito grande. E adolescente, tinha 15 anos na época, né? E aquilo foi dando uma tristeza no meu coração, uma tristeza, e eu pensando, puxa, o que está acontecendo? O remédio não chegava, e cadeira de roda, e oxigênio. E aí, no último culto, eu estava muito já revoltada. Que tá tudo certo também, Tá, que é normal. É uma que adolescente, né? acontece. A gente tem que falar isso pro Isso, pessoal é de normal, casa, que é normal. É normal. E aí eu parei e perguntei para Deus, eu falei, Deus, por que eu? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que esse remédio não chega? Por quê? Por quê? E eu fiquei naquilo de perguntar, e aí começou a tocar uma música, era o momento da oração. E era aquela música, todos que têm sede e que fracos são, venham à Aleluia, fonte Jesus. imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus. Naquele momento eu levantei, eu não pensei, eu não sabia mais. Eu fui receber oração. Glória a Deus. Eu desci, era muita gente orando, os pastores orando. Eu caí aos pés de Deus ali. A gente começou a orar e Deus falou comigo. Naquele momento Deus falou assim, não se entristeça. Deus ouviu o seu clamor. Não se entristeça, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Eu sou contigo. Eu cuido de você. Que coisa linda. Era muitas pessoas orando e Deus falando. Aquilo acalmou meu coração. Passou, né? A gente foi para casa e tudo mais. E aí a gente pensa, bom, agora vai. Mas naquela semana, eu piorei. Foi uma piora, assim, muito expressiva, que eu não conseguia mais comer. Eu cansei para comer. Meu Deus. E aí eu estava em casa, minha mãe me ligou para a doutora, ela traz agora para o hospital. E aí fiz todos os exames, aí a doutora veio e falou, olha, Sabrina, eu não tenho mais o que fazer. Imagina ouvir isso, mãezinha. Nossa, Tudo que imagina. a gente tinha para fazer, a gente fez, então agora a gente vai internar. A gente vai esperar o remédio. Então, assim, eu compreendi naquela hora, né, que ou o remédio chegasse, ou talvez seria tarde demais. Sim. Né? E aí, quando ela acabou de falar, tocou o celular da minha mãe, E o remédio chegou. pode vir buscar, o remédio chegou. Deus é bom. Então, assim, Deus cuida dos detalhes. Cuida. É quando a gente não sabe, né, o que fazer, Deus sabe. Ele Deus sabe. tem o controle de tudo, Tudo. em todos os momentos. E não é assim, ai, ótimo, chegou, vitória. Não, foi difícil mesmo assim. Porque eu comecei a tomar medicação e a medicação parecia que não fazia efeito, parecia água. Tinha o tempo de adaptação, né? Precisava de adaptação. Então, assim, foram meses ainda ali para começar a ver uma resposta significativa. Não era um pozinho mágico. Não existe Não, pipi. não existe. Só no sítio do Pica-Pau Amarelo. Não existe. E assim, a gente tem que ter essa fé que existe o tempo de Deus e a gente tem que ter Sim. um pouco de paciência, que não é fácil. Não. Mas a gente precisa ter, né, É o essa processo, convicção né, que Deus doutora? está com a gente. E aí eu fui melhorando aos poucos, né? E aí teve um dia que, eu, orando com Deus, eu falei, Deus, agradeci pela medicação, eu entendia que eu estava melhorando aos poucos, mas tinha uma coisa que me incomodava demais, que era o oxigênio. Ah, Mas não gostava. mas eu imagino que seja eu queria algo muito... explodir o oxigênio. Nossa, Eu olha, não gostava de jeito nenhum. Porque era algo, e isso é importante também quando a gente está com o nosso paciente, de entender o lado dele. Uma coisa é você tomar um remédio. Você toma um remédio, Sim. acabou, você está pensando em outra coisa. O oxigênio, ele ficava do lado da minha cama. O meu quarto virou como se fosse um hospital. Eu tinha que dormir com aquele catéter. Eu acordava enrolada, às vezes, no catéter, com marca do catéter. Aquilo era horrível, eu não conseguia dormir direito. E aí eu pedi para Deus, falei, Deus, eu não sei nem se eu posso pedir, mas se eu puder pedir que na próxima melhora, que eu não preciso usar oxigênio. Se for da tua vontade... Porque já era um casamento, né, doutora? Era. Já estava ali.
Se for possível. E aí, até naquele final de semana, a gente foi na IAP de Praia Grande, que é onde eu congrego hoje, porque eu me sinto muito melhor na praia. É por conta Do nível do mar, né? Tudo nível do mar. E aí eu fui receber oração no final do culto. E Deus usou poderosamente uma diaconisa que orou por mim. E Deus falou comigo ali de novo. E Deus falou assim: eu sou o seu oxigênio. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oi. Eu sou o seu ar. Eu cuido de você. E só ele sabia do seu pedido. Só, não tinha como. Não. Porque por mais que as irmãs, né, ali oravam por mim, mas não tinha como saber, porque até mesmo eu acho que elas nem sabiam que eu usava oxigênio. Era algo muito íntimo, É. aquele momento que você pediu para o Senhor. E Deus falou ali que ele era o meu oxigênio. Amém, Na Jesus. mesma semana a gente foi, que era já consulta marcada. Quando chegou lá, ela viu os exames, falou: nossa, mas você tá muito bem, eu acho que vamos tirar o oxigênio? Olha, foi assim, eu não posso nem pular, mas eu pulei. Eu agradeci a Deus, foi uma grande vitória, foi assim, algo maravilhoso que Deus fez. E Deus cuida, gente, Deus cuida de tudo, cuida dos detalhes, é no tempo de Deus. Dele, não é o nosso. E isso, né, deixa a gente inegável, às vezes né? mais apreensivo, porque agora eu tô contando aqui em alguns minutos, mas quantos meses ali piorando, Sim. quantos anos? Eu tinha 15 anos. Você fez hoje o resumo do resumo do resumo. Isso, né? Então, assim, e a gente tem que ter fé que é na hora que Deus quer e da forma que Deus quer. E a gente tem que ter a fé que Ele cuida dos detalhes. Olha, uma coisa até assim, toda vez que eu ia no hospital, eu tinha que coletar exame de sangue. Eu não gostava, é uma coisa que eu não gostava. Mas tinha uma moça que ela sempre coletava muito bem. E sempre era ela. Até isso. Era ela. Aí um dia eu falei: ai, que bom que você trabalha sempre aqui, porque eu não gosto que outra pessoa colete. Aí ela virou e falou assim: não, eu não trabalho aqui não, eu venho aqui só de vez em quando falta alguém. Aí eles me chamam. E o seu dia era o dia que faltava Era alguém. toda vez. O Senhor. Então é Deus É cuidando, maravilhoso. é Deus cuidando ali das coisas que a gente nem consegue ver às vezes, e isso é importante, né? Às vezes a gente não está vendo que Deus está agindo, mas Ele está agindo. Ele está cuidando, Ele está fazendo por nós, né? A gente precisa compreender que Deus vai muito além do que a gente pode ver e imaginar. Até uma visita que fizemos essa semana até comentava que nós agradecemos sempre pelos milagres e pelas bênçãos que alcançamos e vemos. Sim. Mas eu acredito que se nós tivéssemos uma ótica para vermos aqueles milagres, bênçãos e livramentos que o Senhor opera todos os dias, seriam muito maiores. Muito, com certeza. Então o Senhor é tremendo, Jesus é lindo. Mi, como foi para você ver a sua filha passando por tudo isso e como foi a sua experiência com esse cuidado tão grandioso do nosso Deus? Então, como eu disse aqui, a gente não sabia o porquê, para quê, né? E toda essa luta que foi imensa para nós, a Sabrina, esse remédio que ela estava esperando, que não chegava, ela foi a primeira no Brasil a tomar. Por isso que as doutoras não sabiam qual seria a reação daquele remédio, internou para tomar o remédio, né? E então, através dela, muitas pessoas foram beneficiadas, porque aí veio o remédio para ela e logo entrou no SUS, alto custo, e outras crianças foram receitadas. Deus já usou ela para abençoar outras exatamente. crianças. No oxigênio, ela sempre era lá danadinha no MCA, e a tia tinha o evangelismo, aí eu levo ela, eu tomo conta dela. Sempre deixei, que as outras irmãs iam. E teve uma manhã, que antes dela começar o oxigênio, que eu estava procurando no convênio, como é que fazia, o convênio não dava, chegou essa menina lá, mocinha também. Ai, vem visitar a Sabrina e tal. Eu falei: ai, menina, você veio num dia, eu tô tão chateada. E contei que a Sabrina ia entrar no oxigênio, eu estava vendo. E ela trabalha no posto de saúde. Ela falou: não, Miriam, pede no posto. Mais uma providência. Providência de Deus. Pede no posto, você vai lá. E eu conhecia, porque a gente trabalha com posto, a igreja do lado, a gente é
um faz pelo outro, né? Sim. Foi assim, bênção de Deus. A doutora Maria Lúcia, ela não sabia. Quando eu cheguei lá e que contamos para ela, que a gente ia lá toda semana, falei, doutora, eu consigo oxigênio no posto de saúde, assim. Como assim? Eu tenho criança que eu não posso dar alta, porque precisa do oxigênio. Já beneficiou Os outros. Então a gente foi entendendo a mão de Deus no nosso sofrimento. Esse foi Tinha o para um quê. para quê. Exatamente. Louvado seja Deus. E assim, eu queria falar também que a igreja, eu agradeço demais aos meus irmãos, aos nossos pastores. Na época era o pastor Otoniel, o pastor Júnior, tinha os seminaristas que moravam lá na Vila Medeiros. Gente, meu marido não é evangélico, mas nós abrimos a nossa casa. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Nossa casa, as pessoas podiam ir, oravam, iam embora. Então, assim, pastores, teve um dia num culto, as meninas estavam na igreja, a Sabrina estava muito mal, eu e meu marido estávamos assim, acabados. Bate a campainha. Era o pastor Nivaldo. Miriam, eu vi as meninas lá e eu vi que você não estava. Mas olha, foi uma manhã estrondosa para nós. Assim a palavra de Deus, ele falou, eu não sabia nem o que eu ia falar. Depois ele falou, ali foi Deus falando, porque eu vim de a pé na sua casa. Olha só. E teve muitos outros momentos que se a gente for ficar aqui falando, não dá a gente agenda Milagre da doutora Sabrina, parte 2. Sim, com certeza. Então assim, olha, a gente viu, meu marido viu através dela as bênçãos que Deus fez e faz por nós, a igreja. No frio, sempre o frio é ruim para ela, não é muito bom, o verão é muito melhor. As irmãs ligavam, menina, tá frio, como tá, Sabrina? Estamos orando, estamos orando. Fofura. Então, assim, o amor, Cuidado, o carinho, o sim. cuidado. Você sabe quantos degraus tem para você subir na sua igreja? Tem degrau da rua? Não, você não não sei. sabe. Eu também não sabia. Esse a dia Sabrina, você descobriu. descobrimos, mãe, tem 3 degraus. Ela não subia para ir para a igreja. Ela tinha que dar a nunca tinha nem volta. percebido que tinha esses degraus. Mas por que você está entrando por São aqui? 3, 2 na entrada, mais um ali na porta. Hoje é rampa, né? Sim. Mas na época não tinha Era isso. degrau. Hoje, graças a Deus, todo mundo pensa muito na acessibilidade. Muito na acessibilidade. Hoje Sim, não. extrema Ou importância. antigamente não. Exatamente. Mas glória Então a Deus. Deus foi tremendo na nossa vida. Amém. E quando ela falou para mim, só para que ia ser médica, queria estudar, chegou a época do vestibular, eu falei, não, Sabrina, pelo amor de Deus, médica não. Aí fomos lá na doutora, doutora, ela quer ser médica, é muito desgaste. Levei uma bronca. A menina assim? já é toda, tem um monte de coisas que ela não pode fazer, de limitações, e você quer limitar o que ela vai estudar? Vai sim, Sabrina. Viu só? Aí, Um choque de realidade. Aí, Manda. Seja que Só ela orou. quer, só orei e foi, e Deus está aí, ó, nossa médica. Para honra e glória do Senhor do Jesus. Eu Muito agradeço a todos, a obrigada. minha família, minha mãe faleceu tem Sim. 2 meses. Ah, sinto muito. Minha mãe, o meu pai, minhas irmãs, que por todo o carinho, minha família Esses toda. amadinhos fazem toda a Faz diferença toda a em nossas diferença, vidas. Rede de exatamente. apoio. Rede de Verdade. apoio, exatamente. Doutora, para terminarmos, estamos terminando nosso programa. Como é a sua vida hoje? Hoje, exatamente hoje. Você sentadinha Agora. aí, agora. Eu considero que minha vida é normal. Né? Eu consigo fazer tudo que eu gosto e que eu quero e que eu tenho de planos. É lógico que eu tenho limitações, isso é sempre importante, né? Porque às vezes a gente tem uma doença e quer ignorar, não pode. Independente de qual doença seja. Né? A gente precisa ter a consciência daquilo que a gente tem e como a gente é. Então, assim, igual aqui, eu cheguei, tem um pouco de escada, subi devagar, parei um pouquinho, subi mais um pouco. Mas eu não deixo que essa limitação seja um obstáculo. Sim. Você Né? respeita a limitação, mas não deixa de Respeito, caminhar. Mas eu não Isso, exatamente. Isso é de extrema importância. Então, eu trabalho, eu estudo, eu casei, eu viajo, eu lidero lá o Ministério Infantil, gosto de fazer culto infantil. Tem uma brinco com as Sabrininha lá crianças. hoje? Sempre tem. Ah. Sempre tem. Né? E é muito gratificante, até mesmo, né, para quem tem alguma doença em si, que às vezes fala assim, eu não vou muito no médico, porque é sempre a mesma dose, eu tomo remédio já há tanto tempo, né? Eu tomo remédio
desde os 15 anos aí, e vou tomar para o resto da vida, mas eu tenho que ver que a medicação é para me ajudar. Tem gente que às vezes fica nisso, né? Quando começa a tomar uma medicação, fala, meu Deus, eu tô velho, eu não quero tomar, não aceita, né? Parece que o mundo caiu. Não, gente, a gente tem que pegar essas coisas que Deus deu, a sabedoria para o homem formar e fazer delas ponte, e não um obstáculo. Até porque quanto vocês oraram para essa medicação Então, chegar? Exatamente. Então, ter a medicação... Olha só, teve uma época que eu não tinha medicação. Sim. Hoje eu tenho medicação. Então, se você tem alguma coisa e precisa, faça o tratamento e acompanhe. Porque é necessário. Não é porque você toma a mesma medicação sempre o resto da vida que você não precisa de um acompanhamento. Exatamente. E isso é que eu até queria aproveitar aqui já. Presta atenção, amadinha de casa. Dica, Lá outra vem a dica. Anota aí no bloquinho. Anota no bloquinho. Ir ao médico não é só no momento que a gente está doente. Na hora que sangra, que dói, que não aguenta mais. Não, tem momentos da vida que a gente precisa ir até mesmo por prevenção. Você que é mulher, tem que ir uma vez por ano ao ginecologista. Você que é homem, depois dos 40 anos, precisa ir no urologista. Tem mais de 40, 45, precisa passar no cardiologista. Porque nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Nós precisamos ver como que está por dentro, como que realmente está tudo. E se você tem uma doença, essa doença ela pode avançar, pode descompensar, pode lesionar outros órgãos. Então você precisa fazer um acompanhamento sempre para saber, tá tudo bem, pode continuar. As máquinas precisam de manutenção. Precisa, imagina, gente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Deus cuida de nós, mas nós temos que ter um autocuidado, até mesmo porque na Bíblia fala que nós somos templo do Espírito, né? Como que tá esse templo? Tá com mofo na parede? Tá com parede caindo? O telhado, telhado com buraco? Não, a gente precisa sempre cuidar. Então hoje eu considero que a minha vida é normal, com as limitações, mas que Deus tem me sustentado, né? Em todo momento. Amém. Muito, muito, muito obrigada, Diaconisa Mi, doutora Sabrina. Espero que vocês voltem mesmo, viu? E eu vou convidar. E eu agradeço vocês que ficaram conosco. Agora, nossas convidadas têm caneca. Agradeço a Ali que providenciou nossa canequinha. Olha lá, ó. Conexão Feminina. Quer vir aqui tomar água comigo? Vou te convidar. E eu quero deixar uma palavra para vocês aí de casa, nossos amadinhos, nossas amadinhas. Enquanto nós conversávamos, nós vimos quantas vezes, até vejo, doutora, que você teve uma intimidade muito grande com o Senhor, né, nesses momentos. Continua tendo, mas tiveram momentos que foi literalmente só você e Deus. E eu me lembrei de uma passagem. Quando Jairo chega ali e fala assim para Jesus, Jesus, vá até a minha casa, que minha filha está muito enferma. E nós lendo essa passagem, ali nos evangelhos, que aparecem mais de um, a gente vê que ele tinha muita fé. E Jesus, de imediato, fala, vamos, né? E eles vão caminhando, só que no caminho acontecem alguns atrasos. A gente sabe que ali naquele caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue. E nós não sabemos quanto tempo isso durou. Até que ela tocasse, até que Jesus falasse assim, alguém me tocou, quem me tocou, mas me tocou de uma forma especial, porque de mim saiu virtude. E quantas vezes na sua caminhada você tocou e saiu virtude? Quando você orou e foi lá, né, no espaço lá que estava tendo encontro de jovens, e desceu a rampa e nem percebeu, e o Senhor falou com você, quando você pediu para o Senhor que deixasse, que você não usasse mais o oxigênio, quando você orou e pediu o remédio, e nesse momento do Senhor saiu virtude para a sua vida. E Jairo continua pacientemente. Mas chega um momento que, assim como o doutor falou, não posso fazer mais nada. É o momento que chega o funcionário de Jairo e diz, não incomode o mestre, sua filha já morreu. Mas ele continua tendo fé. E Jesus fala, continue tendo fé. Assim como Jesus falou tantas vezes para vocês. Continue caminhando e tendo fé. E nós sabemos que Jesus chega ali, um milagre maior acontece. Porque ele continuou caminhando com Cristo.
Eu quero dizer para você que está em casa, continue caminhando com Cristo. Ainda que a jornada seja grande, ainda que pareça que em alguns momentos alguém chegue e fale, não incomode o mestre, a sua situação não tem mais solução. Continue crendo, porque Jesus ele nos diz, continue caminhando, continue crendo, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. E com ele, a caminhada fica bem mais leve, né, amigo? Fica, nossa. Muito melhor. E nós temos a certeza que a vitória é certa. E se as coisas não forem da forma que nós pedimos, ele vai continuar sendo Deus. Exatamente. E ele vai continuar sendo o Senhor da minha e da sua vida. Muito obrigada, Imagina, amadinhas. Deus obrigada a abençoe você pela muito. oportunidade. Um beijinho, até o próximo programa. Tchau, gente. Que história maravilhosa! Como Deus é maravilhoso! O nosso Deus, Ele não nos faz apenas felizes, mas Ele nos permite provas e Ele usa diversas situações para nos fazer crescer, para nos fazer nos aproximar mais dEle. Toda prova traz um grande aprendizado e um grande crescimento se colocarmos a nossa vida nas mãos do nosso Criador. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, posso todas as situações, posso enfrentar todos os problemas naquele que me fortalece. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e que a sua fé seja firmada cada dia mais no Deus que pode todas as coisas. Olhe para o caráter desse Deus e creia que Ele pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Tenha uma ótima noite e até o próximo programa.